Bom dia, boa tarde e boa noite. Gostaria de apresentar, junto com o meu grupo, Enzo, Daniel, Diego e eu, Rodrigo, o nosso trabalho de PM 3100 sobre a física da bicicleta. Física, diga-se de passagem, a mecânica da bicicleta. Vamos começar com o DCL dela, o diagrama de corpo livre, mostrando primeiro a teoria. Solta o vídeo. Então vamos lá. Diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, também chamado de DCL, é um desenho esquemático que apresenta todas as forças que atuam em um corpo quando é isolado do sistema que engloba. Por exemplo, no caso das rodas, observando as rodas separadamente, você pode ver a força de tração dos eixos e a força derivada dessa interação. Porém, ainda existe a força de atrito, responsável por interferir no movimento da bicicleta como um todo. Nota-se os vínculos dos pedais com os eixos da bicicleta, que serão eles que influenciarão os momentos e as resultantes do veículo, e que logo darão movimento à bicicleta. Nessa figura, a força 4 mostra a força de atrito, e a força 1 mostra a força do ciclista que imprime no pedal. Portanto, para o movimento ocorrer, a força pelo ciclista deve superar o atrito, para que a resultante seja no sentido do movimento intencionado. No caso do guidão, por exemplo, o guidão, assim como o pé de vela, está fixo no corpo da bicicleta, permitindo apenas o movimento de rotação em torno de apenas um eixo. Por exemplo, você pode ver na figura que existem forças resultantes do apoio das mãos do ciclista na bicicleta, porém o guidão não se mexe do lugar, ele apenas se movimenta em torno de um eixo, ele apenas se rotaciona em torno de um eixo. Agora, na bicicleta como um todo, olhando de uma maneira geral a distribuição das forças da bicicleta, é possível entender as forças e os pontos de aplicação do sistema como um todo, como, por exemplo, o centro de massa com o peso e as forças de atrito. Agora, por exemplo, no caso de uma subida, alguns outros fatores são levados em consideração, como, por exemplo, a angulação da subida, os pesos no eixo X, peso no eixo Y, normal, entre outros. Agora que você já sabe a teoria do DCL, vamos exemplificar o DCL na prática, ou seja, na bicicleta de verdade. Roda o vídeo. Bom, por uma questão de simplicidade, nós vamos exemplificar apenas os vínculos da bicicleta, como por exemplo, o pé de vela, que você já está vendo, ou o guidão, que apenas rotaciona em torno de um eixo, ou a própria roda, que também apenas rotaciona em torno de um eixo. Agora que você já sabe como o DCL funciona, como funcionam os vínculos da bicicleta, vamos começar a introduzir o torque/momento da bicicleta. Aquela coisa que, quando você vê em física no ensino médio, você pensa, meu Deus do céu, o que eu faço com isso? Vamos exemplificar. Torque e momento, os pedais, o esquema de marchas. Roda o vídeo! Bom, partindo agora para uma breve explicação sobre o torque ou momento, explicaremos no vídeo seu conceito e como calculá-lo. Torque, o momento de uma força, pode ser entendido como a capacidade que a força tem de produzir rotação, sendo uma medida de força que pode causar um objeto girando ao redor de seu eixo. Observando a imagem a seguir, a gente consegue compreender melhor como isso se aplica a uma chave de fenda e um parafuso usados como exemplo, com o corpo da chave de fenda podendo ser nesse caso o braço da alavanca, onde a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo se encontra, e o centro do parafuso sendo o eixo de rotação. Já para calcular o vetor torque, podemos calculá-lo por meio do produto vetorial entre a força e a distância, sendo sua unidade de medida de acordo com o sistema internacional, Newton-metro. O torque é o produto vetorial entre a distância ao eixo de rotação e a força aplicada. Observando a equação, a gente consegue notar a presença do seno de θ, que acaba sendo importante para provocar o giro com a força. Sendo assim, o seu valor não pode ser nem nulo e nem mesmo ter direção oposta ao vetor R. Nesse caso, o seno do θ sendo 180 graus. Também é necessário que se observe um importante detalhe a respeito do cálculo do torque, o seu sinal. Quando um torque produz uma rotação no sentido anti-horário, seu sinal é positivo. Quando a rotação produzida acontece no sentido horário, ele é negativo. Além disso, é necessário ressaltar que o vetor torque é sempre perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F. O sentido do torque pode ser determinado pela regra da mão direita, pela direção do polegar. Quando se aplica uma força resultante não nula sobre um corpo, esse corpo desenvolve uma certa aceleração. No caso do torque, por sua vez, a sua aplicação resulta no surgimento de uma aceleração angular. Em resumo, a gente pode dizer que o torque é o agente dinâmico da rotação.
O torque facilita a rotação do parafuso graças ao grande braço de alavanca da chave. Momento angular. Seguindo a definição clássica da segunda lei de Newton, diz que a força resultante sobre um corpo é igual à variação da sua quantidade de movimento, durante certo intervalo de tempo. A mesma definição aplica-se ao torque, nesse caso. A segunda lei de Newton para a rotação, dizemos que o torque resultante é igual à variação da quantidade de momento angular durante certo tempo, como pode ser analisado na similaridade das equações a seguir. Agora que você já sabe a teoria sobre o torque e o momento, vamos aplicar essa teoria ao esquema de marchas da bicicleta. Sabe quando você está naquela subida que você tem que reduzir as marchas para a primeira, senão você não consegue subir, porque fica muito pesado, aí você tem que sair da bicicleta empurrando ela. Então, sabe também quando você está naquela rua livre, que você fala, opa, vou acelerar, e aí você começa a pedalar muito rápido, só que a bicicleta quase não anda? As marchas ajudam nisso. Roda o vídeo! Antes de falar das marchas da bicicleta, vamos nomear as partes da bicicleta que nos interessam: o pedal, a pedivela, as coroas, a corrente, a catraca, o câmbio traseiro e o câmbio dianteiro. Lembrando que os câmbios são responsáveis pela troca da corrente entre as engrenagens. Eles literalmente empurram a corrente e assim permitindo a variação do raio. Podemos saber o número de marchas numa bicicleta multiplicando o número de coroas vezes o número de engrenagens da catraca, que são os peões. Na bicicleta usada para a gravação, ela continha 3 coroas e 8 peões, totalizando em 24 marchas. Por exemplo, neste vídeo você pode ver os 8 pinhões da bicicleta em questão. Para iniciar o movimento de uma bicicleta, aplicamos uma força no pedal que chamaremos de F1. Com isso, irá gerar um torque no eixo em função do comprimento da pedivela que chamaremos de R1 e em função de F1, tendo em conta que o torque é igual à força vezes a distância. Chamaremos esse torque de T1. Para que esse sistema esteja em equilíbrio estático, não acelerando, temos que a somatória de torques no eixo seja igual a zero. Tudo isso quer dizer que temos um torque igual a T1, porém com sentido contrário agindo no eixo, que chamaremos de T2. E quem realiza esse torque é a força da corrente que tenta prender o movimento, que chamaremos de F2, e chamando o raio da coroa de R2, temos que T2 é igual a F2 vezes R2. Como o torque 1 é igual ao torque 2, mudando apenas o sentido, temos que F1 vezes R1 é igual a F2 vezes R2. E vamos destacar essa igualdade. F2 é a força que a corrente realiza na coroa, então temos que F2' é a força que a coroa realiza na corrente, forças iguais apenas com o sentido contrário. E para equilibrar estaticamente as forças na corrente, teremos que F3', que é igual a F2', porém com o sentido contrário. E esse F3' é a força que o peão realiza na corrente. Portanto, F3 vai ser a força que a corrente realiza no peão, mesma força com o sentido contrário. E o que resulta de todo esse processo é um torque que chamaremos de T3, que é igual a F3 vezes R3, com R3 sendo o raio do peão. Mas temos que F3 é igual a F2, e reescrevendo F2 com base na primeira equação, ele vai ficar sendo o produto de F1 com R1 sobre R2. Então, temos que T3 vai ser igual a F1 vezes R1 sobre R2 vezes R3. T3 está agindo no peão, e o peão está junto à catraca, e a catraca, por sua vez, está junto à roda. Sabendo que o torque é igual a força vezes a distância, vamos ter que a força é igual ao torque sobre a distância. Distância esta do ponto de aplicação. Sabemos que o torque no eixo é igual a T3. Assim, poderemos calcular a força que a parte externa da roda realiza, considerando a distância como sendo R4, que é o raio da roda. Portanto, F4 vai ser igual a T3 sobre R4, e substituindo o T3, temos que F4 é igual a F1 vezes R1 vezes R3 sobre R2 vezes R4. Essa é a força que a roda faz no chão, quando aplicamos uma força no pedal. E pela terceira lei de Newton, ação e reação, o chão realiza essa mesma força empurrando a bicicleta para frente. Agora, tendo em conta que R1, que é o raio da pedivela, e R4, que é o raio da roda, são constantes, que não podemos alterá-los durante a pedalada, e ainda supondo que F1 seja constante, temos que F4 é igual a R3 sobre R2, vezes K. Assim, quanto maior for o raio do peão, maior será a força, e quanto maior for o raio da coroa, menor será a força.
Por isso, contamos as coroas como a primeira sendo a menor e nos peões como o maior sendo o primeiro. A combinação da menor coroa com o maior peão, a combinação 1, 1, é a que realiza a maior força. Por exemplo, neste vídeo, que é uma subida, onde precisa de bastante força, pode notar que eu estou utilizando a primeira marcha. Já neste outro vídeo, que é uma descida, onde não é necessária muita força, você pode notar que eu estou utilizando a oitava marcha. Agora, calculando tudo em função de F1, a força que o ciclista realiza, temos que F1 é igual a F4 vezes R2 vezes R4 sobre R1 vezes R3. Considerando a força 4 como sendo a menor força necessária para que se tenha movimento, transformaremos ela numa constante, ficando que F1 é igual a R2 sobre R3 vezes K. O que podemos concluir é que quanto maior for o raio da coroa, maior será a força que o ciclista terá de realizar para ter movimento, e quanto maior for o peão, menor será a força para o movimento. Isso explica o porquê da marcha 1-1 será mais leve da bicicleta, pois, com a menor coroa e com o maior peão, menor será a força necessária para o movimento. Por fim, vemos que há situações ideais de marchas, para que não comprometa a corrente com esforços muito altos e assim aumentando sua vida útil. E agora que você já sabe basicamente tudo da bicicleta, sabe sobre seus vínculos, sabe sobre torque, sabe sobre como funcionam as marchas da bicicleta, preparamos para você que ainda sonha em estar na faculdade uma questão de vestibular resolvida por nós, por nossa equipe, para te mostrar como funciona isso. Roda o vídeo! Bom, indo agora para uma questão de vestibular que envolve o tema de marchas da bicicleta, mostraremos a sua resolução e a física por trás de sua lógica. Em uma bicicleta, a transmissão do movimento de pedalada se faz por meio de uma corrente, acoplando um disco dentado dianteiro, a coroa, a um disco dentado traseiro, a catraca, sem que haja deslizamento entre a corrente e os discos. A catraca, por sua vez, é acoplada à roda traseira, de modo que as velocidades angulares da catraca e da roda sejam as mesmas. Em uma corrida de bicicleta, o ciclista desloca-se com velocidade escalar constante, mantendo um ritmo estável de pedaladas, capaz de imprimir no disco dianteiro uma velocidade angular de 4 radianos por segundo. Para uma configuração em que o raio da coroa é 4R, o raio da catraca é R e o raio da roda é 0,5 metros. Com base no exposto, conclui-se que a velocidade escalar do ciclista é... Primeiramente, para resolver essa questão, estudaremos a transmissão por meio da corrente que acontecerá da coroa para a catraca, ou seja, a transmissão periférica. A transmissão periférica nos diz que um ponto da periferia da coroa terá a mesma velocidade escalar que um ponto da periferia da catraca. Então temos suas velocidades escalares iguais. A velocidade escalar é o produto da velocidade angular, o ômega, pelo raio r. Isso nos leva à conclusão de que o ômega-r da coroa é igual ao ômega-r da catraca. No exercício, já nos é dado a frequência que se está pedalando o disco dianteiro da coroa, que se está girando uma velocidade de 4 radianos por segundo. Já o seu raio vale 4R. Então nos resta encontrar a velocidade angular da catraca, tendo o valor do raio da catraca como R. Efetuando a equação, nós chegamos à conclusão que a velocidade angular da catraca é igual a 16 radianos por segundo. Agora, para chegar na velocidade escalar do ciclista, vemos que o seu valor será igual à velocidade da roda, existindo uma transmissão coaxial nesse caso. Quando a transmissão é coaxial, ou seja, se possui o mesmo eixo, notemos que a catraca possui o mesmo eixo da roda. Por conta disso, a transmissão coaxial será caracterizada pela velocidade angular da catraca ser a mesma da roda. Bom, já sabemos o valor de ômega da catraca, então também possuímos o ômega da roda. Agora, para chegar na velocidade escalar da roda, nós precisamos da sua velocidade angular vezes o raio, que por sua vez é 0,5 metros, como já informado no enunciado. Então encontramos 8 metros por segundo de velocidade da roda. Portanto, a resposta é a opção C. E é isso. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você que viu nosso vídeo sobre a física da bicicleta. Deixa aqui meu agradecimento. Se inscreva no canal. Deixe seu like para dar aquela fortalecida. E você tá achando mesmo que o vídeo acaba ali? Coitado. Você que me conhece há mais tempo sabe que eu adoro ficar empinando bicicleta e fazendo arte, igual iFood, né? Igual aqueles malucos do iFood que saem pela rua cortando todo mundo. Então, solta o vídeo, solta o vídeo. Bom,
Antes de começar a exibir manobras muito mal feitas, por aí, enfim, gostaria de ressaltar que todas as manobras foram realizadas em ambiente controlado, seguindo todos os protocolos de segurança e que nós não recomendamos fazer isso em casa, pois essas manobras foram feitas por profissionais altamente treinados e capacitados para tal. Bom, porém temos outro aviso. Como manobras em bicicleta são eventos muito complexos de se explicar física e mecanicamente, a nossa equipe, por uma questão de simplicidade e por prezar a sanidade mental de nosso querido público, não vai explicar tudo o que acontece na bicicleta como um todo ao fazer as manobras. Nós vamos tratar apenas sobre um único instante das manobras, como se fosse uma simples foto. Vamos começar pelo RL, ou como muitos chamam, o grau invertido. O RL consiste em você aplicar uma força no freio da frente enquanto movimenta o seu corpo de forma a fazer a roda traseira subir, ficando apoiado apenas na roda dianteira. Se tirarmos uma foto do RL no ponto mais alto, que eu não consegui chegar, poderemos ver que a força-peso não gera momento em relação ao apoio da bicicleta no chão. Ou seja, no ponto mais alto do RL, a força-peso não gera momento e a bicicleta, teoricamente, desconsiderando efeitos de atrito com o ar ou com o chão, seguiria em movimento retilíneo uniforme. Pode notar também que, se eu me mover um pouco para trás, a bicicleta vai tender a voltar à sua posição normal, ou, se eu frear mais desse ponto, a bicicleta vai tender a virar de cabeça para baixo, e logo isso não é muito desejável. O próximo é o grau, ou o famoso empinar a bicicleta, que consiste em você acelerar a bicicleta e fazer uma força para cima, de tal forma que a roda da frente sobe e você fica parado apenas na roda de trás. Se tirarmos uma foto do grau no ponto mais alto, que esse sim eu consegui chegar, podemos ver que o centro de gravidade da bicicleta, ou seja, a força-peso dela, também não gera momento em relação ao seu apoio no chão. Ou seja, idealmente, ela seguiria em movimento retilíneo uniforme. Também podemos ver que, se eu acelero mais, a bicicleta vai tender a querer virar de cabeça para baixo. E podemos ver também que, se eu aplico força no freio direito dela, ou seja, no freio traseiro, ela vai tender a voltar à sua posição normal. Outra manobra, essa mais comum e mais fácil de dominar, é você simplesmente tirar as mãos do guidão. Se tirarmos uma foto dela no momento em que a roda está a 90 graus com o chão, ortogonalmente ao chão, e ela está perfeitamente alinhada, poderemos ver que o centro de gravidade dela, o centro de massa, ou seja, a força-peso, está perfeitamente alinhada com a bicicleta, não está deslocada para a direita nem para a esquerda, o que sugere que, idealmente, ela seguiria em linha reta, em MRU também. A última manobra, essa não muito usual, é a bailarina, que consiste em você se levantar na bicicleta, pisar no banco e levantar a outra perna. Se tirarmos uma foto enquanto eu estou com um pé no banco e outro pé levantado, poderemos ver que o centro de massa, ou centro de gravidade, ou força-peso, também não está fazendo a bicicleta tender para algum outro lado. Portanto, a bicicleta idealmente seguiria em MRU também. E é isso. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você que viu nosso vídeo sobre a física da bicicleta. Deixa aqui meu agradecimento. Se inscreva no canal. Deixe seu like para dar aquela fortalecida. E até a próxima. E por favor, vota na gente!